Vamos ver se eu entrei na sala certa, né, meu? Bom dia para todos. Testando, testando. E aí, minha criatura? Que eu não consegui ver uma webcam aí. Bom dia. Turma, alguém manda uma mensagem para ver se eu entrei direitinho na sala aí. Porque é tudo teste, não sei direito, mas vamos fazer juntos aqui, né? Estão me escutando direitinho? Bom dia para todos que estão na sala. Olha a galera toda aqui na sala. Tem um monte de gente. Ah, beleza, beleza. Agora sim estou vendo as mensagens aqui. É que, turma, é o seguinte, eu não estou fazendo do notebook essa aula, tá? Não estou fazendo porque a webcam do meu notebook deu problema. Agora sim, então eu estou no celular. Então eu estou conseguindo ver agora as mensagens de vocês. Bom dia, muita saudade, meu povo! Muita saudade. Ó, tô vendo que tem uma galera aqui mesmo, hein? Bom, é o seguinte, vocês sabem que nós da equipe da Biologia do Objetivo, a gente montou um Instagram lá para fazer umas lives, ok? Eu, a Renata e a Bruna, a gente se reuniu e a gente está montando um roteirinho de aulas para vocês. Desde a semana passada a gente começou com essa dinâmica, tá? E eu, infelizmente, tive alguns probleminhas, né, com o Instagram na hora que eu entrei às 4 da tarde. Minha conexão começou a cair, mas de noite eu consegui fazer uma aula de organelas citoplasmáticas. Tomara que vocês tenham conseguido assistir essa aula, né? Porque ela ficou disponível 24 horas lá. Então, essa semana a gente entra quinta-feira de novo. Para a turma de vocês, turma da NED, a aula vai ser às 18 horas. Então, quem não entrou ainda no Instagram lá da gente, turma, é @objetivobiologia. Ok? @objetivobiologia. Lá a gente vai dar uma aulinha completa, a gente vai botar os slides para vocês, a gente vai comentar. Isso! Muito obrigado aí, coordenadora. Esse aí é @objetivobiologia, ok? Vamos ver, vamos fazer uns testes aqui para a gente ver se a gente consegue fazer uma aulinha similar a que eu consegui dar para vocês lá no Instagram, tá? E até peguei alguns exercícios para a gente fazer hoje nessa dinâmica. Turma, então nesse momento que a gente está em casa e que a gente fica meio enlouquecido, porque eu, sinceramente, eu estou enlouquecido, parece que a gente está preso aqui, né? E não tem, parece que todos os dias são iguais. A minha sorte é que eu tenho as minhas turmas e a gente fica montando aula, a gente fica montando slides, fazendo vídeos, mas uma hora isso acaba, então a gente fica meio tenso. Então, como toda ciência, tá? Minha dica para vocês estão me escutando direitinho aí, montem uma metodologia para estudar. E eu tenho certeza que vocês devem estar fazendo isso. Montem uma metodologia. Lembrem sempre do método científico, né? Se a gente traçar os objetivos e se a gente conseguir focar, a gente chega no nosso objetivo, a gente chega na aprovação. Então, eu, a Renata e a Bruna, a gente vai ajudar vocês. E esse momento aqui nosso, que está estreando hoje aqui, eu sou o primeiro a estar entrando aqui nessa salinha, a gente vai tirar dúvidas, a gente vai poder conversar um pouquinho, a gente vai poder falar um pouquinho das nossas angústias, ok? Então, para quem não viu a nossa primeira aula, vamos retomar alguns assuntos para a gente poder fazer algumas questões depois, tá? Eu tenho 40 minutinhos aqui para conversar com vocês. Se vocês quiserem mandar dúvidas aqui também no chat, fica à disposição aqui. Pode mandar as perguntinhas aqui também, tá? Então, assim, a gente parou a nossa última aula antes da pandemia estourar aqui. A nossa última aula foi sobre membrana plasmática. A gente estava estudando os transportes. Lembra? Até a nossa última aula foi sobre transporte ativo, fagocitose, pinocitose e exocitose.
A gente discutiu esses assuntos na nossa última aulinha. Então, qual seria a sequência lógica para a gente começar as nossas aulas aqui no Paul Talk? A partir das organelas, ok? Então, eu vou testar aqui, e aí eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo no chatzinho, se vocês conseguem visualizar o slide, tá? Porque eu montei aqui um PowerPoint para ficar mais bonitinho aqui para vocês. Então, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Vocês conseguem visualizar direitinho aí, turma? Manda uma mensagem aí para o senhor aí. Vocês conseguem visualizar os slides? Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Isso, 1 é sim, 2 é não. Beleza. Vocês estão mais inteirados do que eu. Porra, valeu pelos coraçõezinhos. Obrigado, turma. Então, vamos começar. Não está conseguindo ver? Não está conseguindo ver. E agora, melhorou um pouquinho? Tá vendo aí, meu velho? Lembra que aqui é bem rudimentar o negócio. Eu estou no celular, eu não estou no notebook. Não está conseguindo ver, Lucas? Puxa vida. Não, é os slides do PowerPoint. Roberta, clique na webcam ao lado do nick do professor. Isso, para abrir a minha webcam. Talvez vocês estão ouvindo só a minha voz, né? Tem que enxergar a imagenzinha. Vamos ver. Estou repetindo a mensagem aqui da coordenadora. Eu espero que todos consigam. Ó, agora sim. Beleza, Robertinha. Beleza, tá vendo então? Beleza. Então, o nosso primeiro slide é comparando células procariotas com células eucariotas. Vamos lembrar sempre, turma, que os procariontes, eles têm o seu citoplasma dividido apenas em citosol, tá? Em aloplasma. Eles não têm morfoplasma. Porque qual é a única organela que a gente vai encontrar aqui? É o ribossomo, né, que vai fazer a síntese proteica. Então, nas bactérias, a gente tem apenas ribossomos e citoesqueleto bacteriano. Tá? Isso já foi questão de 2017 da URGS. Tá? Então, essa característica é muito importante. A teoria mais aceita para isso é que um procarionte maior fagocitou estruturas e a partir desse processo é que evoluiu para células eucariotas, ok? Aí dentro de uma célula eucariota a gente vai ter morfoplasma bem desenvolvido e citosol, tá? O citosol, para vocês se acostumarem com essa palavrinha, é a porção coloidal do citoplasma, ok? Então, por exemplo, eu posso ter procariontes que fazem fotossíntese? Eu posso ter, porque nós vamos ter vesículas aqui dentro, podem aparecer vesículas que contêm clorofila, por exemplo. Então ele não precisa ter o cloroplasto para fazer fotossíntese. Ele pode ter vesículas de clorofila para poder executar a captação de luz e a síntese de carboidratos. Por exemplo, os procariotos também fazem respiração aeróbia, mas eles não têm mitocôndria. Por quê? Porque eles têm vesículas com enzimas oxidativas. Então eu não preciso da mitocôndria, eu não preciso do cloroplasto para que esses organismos unicelulares possam fazer as suas funções vitais. Ok? Agora, num eucarioto, não. A produtividade é maior, né? O desempenho celular é melhor. As reações químicas que acontecem dentro do citoplasma são mais complexas. E é por isso que a gente sempre vai estudar isso aqui evolutivamente. E aí as organelas vão desempenhar esses papéis fundamentais, que é o que a gente vai a partir de agora estudar. Então lembra, num eucarioto, olha aqui, ó. No eucarionte, nós temos morfoplasma e nós temos citosol, ok? Fechou aqui? Isso na aulinha do Instagram a gente já tinha discutido, tá? Espero que vocês relembrem isso. Aí a primeira organela aqui, só para a gente dar uma passadinha, olha aqui, vocês estão visualizando? É a mitocôndria,
tá? Sempre, turma, quando vocês forem estudar organelas, sempre, turma, sempre, a forma e a função, a forma e a função. Então, morfologia, fisiologia, tá? Tu tem que dar atenção para essas duas, para esses dois critérios na hora do estudo. Então, como é que a mitocôndria ela é constituída? Ela é constituída por duas membranas, né? Olha aqui, ó, nós temos a membrana externa que é de origem da célula que fagocitou essa organela, ela tem origem lipoproteica, então a célula maior que fagocitou a mitocôndria é ela então que promoveu a formação dessa membrana, tá? Então essa membrana é da célula que fez a fagocitose. E a membrana interna, vocês estão vendo que tem essas cristas aqui dentro? Isso daqui é muito importante, turma, porque isso aumenta a superfície de captação de oxigênio, porque essa é a grande função da mitocôndria, fazer respiração celular, formação de ATP, adenosina trifosfato, certo? Então nós temos essas duas membranas, ambas as membranas são lipoproteicas. No interior dessa membrana interna, a gente vai ter a região que a gente chama de matriz mitocondrial. O que acontece nessa matriz mitocondrial? Um dos processos respiratórios, tá? Que é o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, a gente vai ter uma aula exclusiva falando dos processos respiratórios. A gente vai começar na glicólise, que acontece no citosol, ciclo de Krebs, matriz mitocondrial e cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais. Tá? Essas são etapas, são processos que vão formar a respiração celular. Então, a mitocôndria está tendo algum conteúdo agora? Não estou escutando. Sério que tu não está escutando nada? Sério, Lucas? Bah, tenta fazer a configuração do teu áudio aí, cara. Tá? Porque já estou falando sim sobre a mitocôndria, tá? Já estamos falando aqui, já está tendo conteúdo sim. Outra característica importante da mitocôndria, olha ali, é a presença dessa moléculazinha aqui, ó, do DNA, ok? O DNA mitocondrial, turma. Isso possibilita com que essa organela, com que esse organoide possa fazer isso aqui, ó, possa se autoduplicar. Então, a mitocôndria é um dos organoides, tá, que se autoduplicam. E isso aí também é uma das comprovações, né, ou uma das evidências, eu acho que é mais legal falar isso, é uma das evidências da teoria endossimbiótica. Se vocês pegarem o vestibular de 2017 da prova da URGS, tá, isso foi questão da prova, ok? Isso foi questão da provinha. E a presença de DNA, a presença de membranas lipoproteicas, essa capacidade de autoduplicação, isso são evidências, então, que dizem, né, para a gente que a mitocôndria provavelmente tenha sido uma bactériazinha, um organismo à parte, e que foi fagocitado por um procarionte maior, e aí o resultado desse processo não culminou numa digestão, certo? Não terminou numa digestão intracelular, e sim numa vantagem para ambos os organismos. Tanto uma vantagem para a mitocôndria, que passou a ter proteção, ter moradia, né, ter nutrição também, quanto para esse hospedeiro, que passou a ter uma taxa mais elevada de produção de adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato, ATP. Beleza? Outra organela que também tem essa mesma capacidade de se autoduplicar é o cloroplasto. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O cloroplasto, que foi questão da prova da URGS de 2020. Tá? 2020. Aliás, se a gente pegar nesses últimos 5 anos, 2 vezes o cloroplasto apareceu. Uma dentro de uma questão de fotossíntese, certo? Que aí ele queria saber o que acontecia nos tilacoides e o que acontecia nos estromas. Vamos pontuar isso para vocês aqui, ó. Os tilacoides são esses disquinhos aqui, ó. A pilha de tilacoides a gente chama de grânum. E o total desses tilacoides aqui é o que a gente chama aqui, ó, tá vendo? Grana. Então a gente tem essas 3 palavrinhas que tu tem que gravar, ó. Tilacoide é um disquinho.
tá? Que contém clorofila. É essa região que vai ocorrer a captação de luz. Então, vão ser as reações dependentes de luz. Então, toda a fotossíntese e que envolve reações luminosas vai acontecer nesse setor aqui do cloroplasto, certo? A pilha de tilacoides a gente chama de grânum. O conjunto de todos eles a gente vai chamar de grana. Beleza? E tem uma outra região, vou focar melhor aqui para ti, ó, que é o estroma. O estroma é esse colóide todo aqui dentro. Dentro desse estroma, turma, também a gente encontra DNA, a gente encontra ribossomos, a gente encontra enzimas, a gente encontra amido, certo? Então, isso são evidências que essa estrutura provavelmente fosse uma cianobactéria, tá? Isso é uma das evidências. A mitocôndria teria sido uma bactériazinha, o cloroplasto teria sido uma cianobactériazinha, certo? Mas, em termos gerais, o que acontece nesse estroma? A etapa química, aquela etapa que não depende da luz. Então, pode acontecer durante o dia e pode acontecer durante a noite, essa etapa da fotossíntese, certo? Então, nos tilacoides ou no grânum vai ser a etapa luminosa, a etapa que vai depender de luz para que as reações químicas aconteçam, e no estroma vai ocorrer as reações químicas, que não vão depender da luz, são as independentes da luz, certo? Vamos lembrar que essa aula de hoje aqui, essa aulinha aqui que eu estou repetindo para vocês, ela não é uma aula de fotossíntese, ela é uma aula de organelas, ok? Então, o cloroplasto é uma organela que tem membrana externa, lipoproteica, tem uma membrana interna, também lipoproteica. Essa membrana interna vai formar lamelas. Em cima dessas lamelas do cloroplasto estarão os tilacoides. No interior dos tilacoides vai ocorrer a etapa fotoquímica da fotossíntese, ok? Só estou fazendo uma revisãozinha aqui. E no estroma vai ocorrer a etapa química da fotossíntese. Então tem que ficar bem forte isso, bem fixado na nossa memória, as estruturas do cloroplasto e a função de cada um. Depois a gente parte para o ribossomo, turma. Está aqui o ribossomo. O ribossomo, na verdade, ele é uma organela comum a todos os seres celulares. Então, todos os organismos que possuem célula, tá? Então, eu estou descartando aqui os vírus. Se vocês concordam que vírus, tipo o coronavírus, se tu concorda que ele é um ser vivo, então nós vamos ter que dizer que ele não tem ribossomo. Tá? Ele não tem ribossomo. Ele vai utilizar o ribossomo do hospedeiro. Entendeu? A estratégia de um vírus é utilizar aquilo que ele não tem da célula hospedeira. É isso que acontece. Então, o ribossomo não é dele, mas ele vai utilizar do hospedeiro que ele está parasitando. Beleza? Então, como é que é a estrutura do ribossomo? O ribossomo ele é constituído por duas subunidades. Ok? Tem duas subunidades. Uma maior, que é formada de RNA ribossômico, anota aí, RNA ribossômico, e nós temos uma subunidade menor, que também é constituída por RNA ribossômico e proteínas estruturais. O que vai acontecer em cada uma dessas subunidades? Na subunidade menor é onde os RNAs transportadores vão chegar para descarregar os aminoácidos. Isso a gente vai ter essa aula depois, síntese proteica. Então eu gostaria que vocês gravassem hoje, para depois no futuro a gente poder discutir novamente. Então, na subunidade menor, os RNAs transportadores vão descarregar os aminoácidos. Vocês estão vendo essa fita azulzinha aqui, ó? É o RNA mensageiro. Ele vai deslizar por entre as duas subunidades, ok? E na subunidade maior, o que vai acontecer nessa região aqui? As ligações peptídicas. É onde os aminoácidos ou os peptídeos vão se ligar, né? Vão ter as suas ligações para formar, então, o polipeptídeo. Essa partezinha amarela que vocês estão vendo aqui, são o polipeptídeo sendo formado. Agora, vamos às características do ribossomo. O ribossomo ele pode estar livre, tá, no citoplasma,
ou ele pode estar aderido ao retículo endoplasmático rugoso. Muito bem. Se ele estiver livre, o RNA mensageiro, aqui, ó, vai servir de rampa para que ele possa deslizar. Então, na verdade, quem vai ter o movimento de passar pela fita do mensageiro é o ribossomo, tá? O ribossomo é que vai se deslocar pela fita. Caso o ribossomo esteja aderido ao retículo rugoso, aí é a fita do mensageiro que vai passar por dentro do ribossomo, certo? Então, essa é uma característica morfológica e fisiológica da organela. Para onde que fica a proteína quando o ribossomo está livre? Fica para a célula. É uma proteína de importação. Ele fabrica a proteína e vai oferecer essa proteína para a própria célula. Já o ribossomo, que está grudado no retículo endoplasmático rugoso, ele vai exportar a proteína, ele vai mandar essa proteína para o complexo de Golgi. Lá o complexo de Golgi vai empacotar essa proteína, vai oferecer uma função e um destino para essa proteína, forma uma vesícula e excreta para fora da célula. Então, lembre sempre disso. O destino das proteínas é diferente. O ribossomo que está livre vai mandar a proteína para a célula. O que está preso vai fazer ela para exportação, certo? Quando a gente tiver, olha só nesse outro desenho aqui que é importante, vários ribossomos deslizando pela fita do mensageiro. Isso a gente chama de polirribossomo ou polissomo. Qual é a característica disso? Por que isso aqui é importante? Porque isso aumenta a produtividade proteica no momento da síntese proteica. Mas não quer dizer que esses ribossomos aqui, cada um esteja formando um tipo de proteína diferente. Bem pelo contrário. Como o mensageiro traz uma única mensagem, a proteína que está sendo feita aqui é a mesma. É a mesma proteína. O que vai diferenciar é que o número de proteínas sendo produzidas ali naquele momento é maior. Tá? Então, o que realmente a gente observa na célula são os polissomos, ou os polirribossomos, certo? É isso que a gente vai observar normalmente na célula. Vários ribossomos ao mesmo tempo deslizando pelo RNA mensageiro. Lembrando que tudo isso a gente vai estudar no futuro, tá, turma? Tudo isso a gente vai estudar os tipos de RNA, mas que vocês acham que já devem ter dado uma olhadinha com a Renatinha, certo? E então tudo isso a gente já vai depois com facilidade entender. Mas o mensageiro ele é feito no processo de transcrição, carregando a mensagem do DNA, de qual é a sequência dos aminoácidos. Então essa sequência de aminoácidos aqui, ó, que vai chegando, quem determina essa sequência é o RNA mensageiro. Perfeito? Eu não sei se na primeira aula hoje era para fazer tudo isso, mas sabe que eu foco no conteúdo, né, turma? Vamos virar aqui um pouquinho a câmera, só para a gente se olhar um pouquinho. Voltei, né? Lembrando que muitos de vocês devem ter assistido a live, né? Então eu estou repetindo já algo que a gente já comentou, que a gente já conversou, mas essa primeira aula hoje era mais para a gente se falar, para a gente testar o equipamento, mas vamos tocar o conteúdo, né? Vamos aproveitar o nosso tempo, né? Depois, quando acabar essa aulinha, peguem os cadernos, vão para a internet e vão fixar esse conteúdo. Eu fiz um levantamento, turma, nos últimos 10 anos, tá? Nos últimos 10 anos de vestibular, nunca faltou questão de organoides. E às vezes cai 2 questões. Em 2017 caiu 2, 18, 19 e 20 caiu 1 questão. Pô, a gente não pode se dar o luxo, ainda mais que é uma turma de MED, a gente não pode se dar o luxo de não acertar essa questão. Até porque o conteúdo não é dos piores, tá? Mas vamos fixar, vamos fixar. Vou virar a câmera de novo. Vamos virar a câmera de novo. E vamos para o próximo organoide aqui. Retículo endoplasmático. Turma, isso aqui são sistemas de membranas, tá? Tá vendo que elas estão presas umas às outras? A gente diz que elas estão anastomazadas. Elas estão fixadas uma nas outras. E elas são sintetizadas a partir da carioteca aqui, ó, tá vendo, ó?
O retículo rugoso, tá? Tem uma teoria que diz que o retículo rugoso é secretado pela membrana plasmática. Só que é a própria membrana plasmática que vai secretar a carioteca. Então a gente pode evolutivamente dizer que a membrana plasmática forma a carioteca forma o rugoso. E o rugoso forma o liso. E o liso forma o complexo de Golgi. E o complexo de Golgi forma o lisossomo, tá? Então, essa sequência vocês têm que gravar aí na mente, tá? É que uma estrutura vai formando a outra. Por exemplo, vamos supor que a gente termine a pandemia. Muitos de vocês vão sair para fazer festa, vão encher a cara de felicidade. O que vai acontecer aqui com o retículo liso? O retículo liso é ele que faz a detoxificação das substâncias tóxicas. Então, o álcool que tu ingeriu vai ser detoxificado pelo liso. Com isso, turma, o liso tende a hipertrofiar. Ele tende a crescer, porque ele vai estar fazendo a função dele, então ele tende a crescer e ele acaba morrendo. Ocorre a hipertrofia da organela. O que vai acontecer? O lisossomo vem, né, a partir de um alto fagossomo que vai se formar aqui em volta. O lisossomo vem e coloca as hidralases aqui para dentro e digere essa estrutura morta. Lembra que a gente não pode ter estruturas mortas. Nenhuma célula pode conter estruturas mortas, tá? Elas sempre têm que serem recicladas. Elas são digeridas pelo lisossomo. E aí o que vai acontecer? A célula vai ficar sem retículo liso? Claro que não. Claro que não. O retículo rugoso, tá vendo aqui, ó? O retículo rugoso vai produzir um novo liso. Então, isso é bem interessante para a gente entender a organogênese das organelas, né? A origem dessas estruturas. Então, nós temos aqui a carioteca sintetizando o retículo rugoso sintetizando o liso. Fechou? Quais são as 3 palavrinhas que a gente discutiu na live que vocês têm que decorar para esses organóides? São 3 palavras, tá? Primeira palavra, síntese. Síntese. Segunda palavra, armazenamento. E terceira palavra, transporte. Certo? Então, síntese, armazenamento e transporte de substâncias. No retículo rugoso vão ser proteínas. Vai ser insulina, vão ser anticorpos, né? Vão ser hormônios, tudo ali armazenados dentro do rugoso. Vai ser as enzimas digestivas, pepsina, né? A tripsina. Então, o retículo rugoso, ele está envolvido com a síntese de proteínas, mas ele vai primeiro guardar elas e depois ele transporta para o complexo de Golgi. Fechou isso? Fechou isso. Já o liso, turma, olha que o liso vai fazer as mesmas coisas. Vai fazer síntese, vai fazer armazenamento e vai fazer transporte, só que de lipídios. Vocês tiveram essa aula com a Renatinha, tá? Das biomoléculas. Com certeza. Então, tu está ciente da característica de cada biomolécula. Então, aqui, ó, no liso, turma, aqui no retículo liso, a gente vai ter síntese de fosfolipídios, a gente vai ter síntese de colesterol, a gente vai ter síntese de hormônios também que carreguem lipídios, certo? Mas principalmente fosfolipídio, que são aqueles lipídios que vão formar membranas, tá? Que vão formar as membranas celulares. Fechou até aqui? Fechou até aqui? Então, retículo endoplasmático. Vamos ver de novo que tem umas fotinhos. Aqui eles minados de ribossomos. Então, esses grânulos aqui, por isso que a gente pode chamar também de retículo endoplasmático granular, porque ele tem ribossomos aderidos às suas membranas lipoproteicas. E aqui a gente não tem, ó, tá vendo aqui? A gente não tem. Aqui a gente tem até forma de cálicezinhos aqui para acúmulo de lipídios, certo? Então aqui nós temos o retículo liso ou agranular, beleza?
Bom, aí a gente chega no complexo de Golgi. Complexo de Golgi. Qual é a palavra-chave do complexo de Golgi, professor? O que eu tenho que gravar para me lembrar no dia do vestibular? Secreção. Tá? O que é uma secreção? É um mucopolissacarídeo. Tá? Pode ser uma proteína, pode ser um carboidrato, mas geralmente é algo conjugado. Geralmente é uma glicoproteína, geralmente é um glicolipídio, ou pode também ser uma lipoproteína. Porque o que acontece no Golgi? O Golgi ele é o receptor de todas as moléculas. Ele recebe todas as moléculas. Ele recebe, olha só, proteína do retículo rugoso. Ele recebe lipídio do retículo liso. E recebe carboidrato também, porque o carboidrato vai ser mandado para o complexo de Golgi. Tá? Os carboidratos também. Lembrando que como tu não é um ser autótrofo, o teu carboidrato ele entra na forma de glicose por difusão facilitada. Lembra que a gente já discutiu isso na minha aula que a gente teve lá no objetivo. A gente discutiu glicose é por difusão facilitada. Certo, turma? Bom, vamos continuar aqui. Tá, aqui estão me dizendo que é para eu cuidar o tempo. Eu vou cuidar o tempo. Eu estou empolgado, viu? Sabe? Daqui a pouco eu vou dar aula inteira aqui de organelas. Eu vou acabar dando toda a aula. Lembra aqui, turma, que o complexo de Golgi ele tem duas faces. Tem a face cis, ok? Face cis. E ele tem a face trans. Aqui, ó, face trans. Essa face cis aqui, ela está voltada para o retículo endoplasmático. Então é o local onde ela vai receber as substâncias, os lipídios, as proteínas e os carboidratos. Então nessa fase aqui é a face de recebimento de moléculas. Já na face trans, tá vendo aqui a face trans? Aí já é uma face onde vai ocorrer a produção das vesículas secretoras. Tá? As vesículas secretoras vão se formar nessa regiãozinha aqui. Se tu observar bem o complexo de Golgi, ele lembra muito o retículo liso. Porque é questão de parentesco mesmo. O liso é que forma o Golgi. Turma, é o seguinte, a primeira aula é isso, tá? Nós vamos continuar, a gente vai ter mais tempo para discutir esses assuntos. Daqui a pouquinho eu vou estar enviando para Tiane, exercícios a respeito desse nosso encontro, certo? Deixa eu até mostrar aqui para vocês aqui, ó. Eu montei questões aqui para vocês fazerem a partir do que a gente discutiu hoje. Eu não sei mesmo, olha aqui, ó, se a gente ia conseguir visualizar a questão melhor. Ó, tá vendo aqui o negócio? Ó, não sei se a gente ia conseguir fazer a questão. Ó, vocês estão enxergando aí? Me digam se vocês estão enxergando. Não, né? Fica muito longe. Fica muito longe. Dá uma dica, professor, aí. Vocês conseguem visualizar a questão aí na casa de vocês? Sim ou não? Dá uma olhadinha aí. Eu acho que fica muito grande. Consegue? Sério mesmo? Consegue? Mas ela completamente... Vamos ver. Vou botar aqui mais para trás. Vocês conseguem ler tudo? Dá uma olhadinha aí. Consegue ler toda a questão? Ah, então, era isso que eu estava com medo. Tá, então as questões, em vez da gente fazer aqui as questõezinhas, eu vou... Gente, eu adorei ter encontrado vocês. Poderia ler em voz alta? Poderia ler em voz alta, tá? Só que o nosso tempo está acabando, Camila. Nosso tempo está acabando. Mas eu amei ter encontrado vocês. Eu espero que o coraçãozinho de vocês tenha ficado mais feliz. A gente vai se encontrar todas as semanas agora, até a pandemia acabar. À medida do tempo, a gente vai ficando mais familiarizado aqui com o sistema. O pessoal que não conseguiu me escutar vai conseguir me escutar, porque isso é só questão de configuração. Deixa eu botar minha cara de novo aqui. Deixa eu botar aqui minha cara de novo. Então tá, turma, eu me despeço aqui de vocês. Tenham uma boa semana, bons estudos e deem uma olhadinha no calendário de lives lá no Objetivo Biologia, tá? A gente volta a se encontrar essa semana. Essa semana a gente volta a se encontrar. Eu vou terminar a aula de organelas, porque a gente parou no vacúolo, e a gente vai começar o núcleo interfásico, tá? Esse é o tema da aulinha dessa semana.
Sora, a face trans produz vesículas de quê? São vesículas de secreção, tá? Pode ser até um lisossomo, tá? A face trans do complexo de Golgi. Por exemplo, pode ser uma enzima, uma hidralase que vai conter dentro do lisossomo. São enzimas, pode ser alguns hormônios, tá? Depois eu especifico para vocês que tipos de secreções que a gente pode ter ali. E lembra, tem um slidezinho que eu botei no material que eu mandei para vocês. Existem dois tipos de secreção, né? Tem a constitutiva, que é uma secreção que é contínua, que o tempo todo vai acontecer pela face trans, e tem aquela que é regulada, que aí ela vai precisar de um sinal, pode ser um sinal hormonal, pode ser de um sinal de um neurotransmissor, ok? Então são dois tipos de secreção. A secreção não necessariamente tem que sair da célula, ela pode ser uma secreção que vai ser para dentro da célula também. Ok? Obrigado pela pergunta, foi legal demais. Bom, beijo do gordo, a gente se vê na segunda que vem, ou no novo horário que eu lembro da parte, e na live dessa semana a gente vai finalizar essa aula. Beijo para vocês, amo todos, e acalmem o coração. Eu estou falando isso para vocês, mas estou falando isso para mim também. Feito. Tchau, turma, a gente se encontra nas próximas vezes. Beijo, falou.